Jogaram os filhotes da Caramelo no concreto. Ela estava desesperada, mas algo aconteceu em seguida. O som seco no concreto interrompe o barulho comum do fim de tarde na praça. Algumas pessoas caminham distraídas, outras conversam perto da feira que começa a se desmontar. O cheiro de milho assado ainda paira no ar, misturado com poeira e o calor que sobe do chão. De repente, pequenos corpos peludos aparecem no chão duro. Filhotes indefesos, tremendo, tentando entender o que aconteceu. E logo atrás deles está Caramelo. Com a respiração acelerada e os olhos cheios de aflição, a cadela corre de um lado para o outro, latindo, tentando juntar seus filhotes, empurrando-os com o focinho como se quisesse protegê-los de tudo ao mesmo tempo. O desespero dela é impossível de ignorar. Quem está por perto começa a perceber a cena e para por alguns segundos, sem saber exatamente o que fazer. Mas algo inesperado está prestes a acontecer. Entre as pessoas que observam, uma mulher simples se aproxima devagar. Ela usa sandálias gastas e carrega uma sacola de feira na mão. O nome dela é Rosa. Ela conhece bem aquela praça, aquelas ruas e também conhece os animais que vivem ali. Quando vê Caramelo tremendo e os filhotes espalhados no concreto quente, algo dentro dela muda naquele instante. Rosa se ajoelha com cuidado, fala baixo, quase como se estivesse conversando com a cadela. Caramelo recua no começo, desconfiada, mas não foge. Ela continua latindo, olhando para os filhotes, depois para Rosa, como se estivesse tentando entender se aquela pessoa realmente quer ajudar. E é exatamente nesse momento que tudo começa a mudar. Mas antes de continuar essa história emocionante, aproveite agora para curtir este vídeo, se inscrever no canal e escrever aqui no comentário de qual cidade você está assistindo. É muito importante saber de onde cada pessoa está acompanhando essa história. Agora imagine a cena novamente. O chão quente da praça, o barulho distante de um rádio tocando forró, as barracas da feira sendo desmontadas enquanto o sol começa a baixar no horizonte. E no meio de tudo isso, uma cadela chamada Caramelo tentando proteger seus filhotes como pode. Rosa percebe que não pode simplesmente ir embora. Mesmo sabendo que sua vida já é simples e cheia de dificuldades, ela sente que precisa fazer alguma coisa. Com cuidado, pega uma caixa de madeira que estava encostada perto de uma barraca e improvisa um pequeno abrigo ali mesmo. Caramelo observa cada movimento. Os olhos atentos à cadela acompanham Rosa colocar um pano velho dentro da caixa, tentando deixar o lugar um pouco mais confortável para os filhotes. Aos poucos, um deles começa a se mexer. Outro tenta se levantar com dificuldade. Caramelo se aproxima, cheira cada um deles, como se estivesse conferindo se todos ainda estão ali. E então algo acontece que ninguém esperava. Caramelo olha diretamente para Rosa. Por alguns segundos, as duas ficam paradas, como se estivessem se entendendo sem dizer uma palavra. Não existe confiança ainda, mas existe algo diferente. A partir daquele instante, uma ligação silenciosa começa a nascer. O que Rosa ainda não sabe é que aquela decisão simples de parar e ajudar vai transformar completamente a vida dela, a vida de Caramelo e até mesmo a rotina de todo o bairro. Porque nas semanas seguintes, desafios inesperados vão aparecer, novos personagens vão surgir nessa história, e a coragem silenciosa de uma cadela de rua vai revelar algo que ninguém imaginava. E o mais surpreendente de tudo ainda está por acontecer. O fim de tarde chegava devagar naquele pequeno bairro de ruas simples e casas coloridas. O sol ainda estava forte e o concreto da praça guardava o calor do dia inteiro. Barracas da feira começavam a ser desmontadas enquanto o cheiro de milho assado, banana frita e peixe fresco ainda se misturava no ar. Algumas pessoas caminhavam carregando sacolas, outras conversavam sentadas nos bancos de cimento. O som de um rádio antigo tocando forró saía de uma barraca quase vazia. Foi nesse momento que um barulho seco chamou a atenção de todos. Pequenos corpos peludos caíram no concreto da praça. Eram filhotes de cachorro, ainda muito pequenos, tremendo e tentando se mover. Alguns choramingavam baixinho, outros mal conseguiam levantar a cabeça. Por alguns segundos, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Então surgiu Caramelo. A cadela apareceu correndo de trás de um dos bancos da praça. Sua pelagem dourada estava suja de poeira, e seus olhos estavam arregalados de aflição. Ela correu direto para os filhotes, latindo desesperadamente. Caramelo empurrava cada um deles com o focinho, tentando juntá-los. Caminhava em círculos,
nervosa, como se estivesse tentando protegê-lo de um perigo que ainda estava ali. As pessoas começaram a se aproximar lentamente. Alguns observavam em silêncio. Outros comentavam entre si, surpresos com a cena. O choro fraco dos filhotes se misturava com os latidos aflitos da cadela. Caramelo demonstrava algo muito claro naquele momento: coragem, instinto de proteção e uma inteligência inquieta. Mesmo assustada, ela não se afastava dos filhotes por nenhum segundo. Ela encostava o corpo neles, como se estivesse tentando aquecê-los do calor duro do concreto. Entre as pessoas que observavam a cena estava Rosa. Rosa era uma mulher simples que morava em uma casa pequena a 2 ruas dali. Ela estava voltando da feira com uma sacola de verduras quando percebeu a movimentação na praça. Curiosa, se aproximou devagar. Quando viu os filhotes no chão e a cadela desesperada, sentiu um aperto no peito. Rosa sempre teve um jeito calmo e um olhar atento para os animais da rua. Muitos deles já a conheciam porque ela costumava deixar um pouco de comida perto do portão de casa. Mas aquela cena era diferente. Ela percebeu imediatamente que Caramelo estava em pânico. A cadela não parava de se mover, olhando para cada pessoa que se aproximava, como se estivesse pedindo ajuda e ao mesmo tempo tentando proteger os filhotes de qualquer ameaça. Rosa se ajoelhou devagar no chão quente da praça. Calma, calma, menina, disse ela em voz baixa. Caramelo recuou um pouco. Os olhos atentos à cadela observavam cada movimento da mulher. O corpo dela estava tenso, preparado para correr se fosse necessário. Rosa não tentou tocar nela. Em vez disso, colocou sua sacola de feira no chão e tirou de dentro um pano velho que usava para proteger as verduras. Ela abriu o pano cuidadosamente sobre o concreto. O cheiro de tecido lavado e folhas verdes espalhou-se no ar. Depois, com movimentos lentos, Rosa pegou uma pequena caixa de madeira que estava encostada perto de uma barraca desmontada. Era uma caixa de frutas, usada mais cedo na feira. Rosa virou a caixa de lado e colocou o pano dentro dela, improvisando um pequeno abrigo. Caramelo observava tudo. A cadela aproximou-se devagar, ainda desconfiada. Cheirou o pano, depois olhou para os filhotes. Um deles choramingou mais alto. Rosa então fez algo simples, mas se mudou completamente o momento. Ela pegou um dos filhotes com muito cuidado e o colocou dentro da caixa. Caramelo ficou imóvel por um segundo. As pessoas em volta prenderam a respiração. Mas a cadela não avançou. Ela apenas observou. Rosa colocou os outros filhotes na caixa improvisada. Quando terminou, afastou as mãos e recuou um pouco. Caramelo aproximou-se imediatamente. Cheirou cada um dos filhotes. Encostou o focinho em suas barriguinhas, conferindo se estavam bem. Depois entrou parcialmente na caixa, acomodando-se ao lado deles. O corpo da cadela envolveu os pequenos como um cobertor vivo. Os latidos cessaram. A praça, que minutos antes estava cheia de tensão, ficou em silêncio. Caramelo levantou a cabeça lentamente e olhou para Rosa. Foi um olhar longo, profundo. Não era confiança ainda, mas também não era medo. Rosa entendeu aquele olhar. Ela suspirou, passando a mão na própria testa suada. Sabia que não poderia simplesmente ir embora. Mesmo tendo uma vida simples, com poucos recursos, algo dentro dela dizia que precisava ajudar aquela pequena família. O sol começava a se esconder atrás das casas, e a sombra das árvores da praça se alongava pelo chão quente. Caramelo continuava dentro da caixa improvisada, protegendo os filhotes, e Rosa permaneceu ali por mais alguns minutos, observando. Naquele instante silencioso, sem que ninguém percebesse completamente, uma nova história começava a nascer entre uma mulher comum e uma cadela de rua que faria muito mais do que qualquer pessoa imaginava. A noite caiu devagar sobre o bairro, trazendo um vento leve que finalmente diminuiu o calor acumulado no concreto da praça. As últimas barracas da feira desapareceram, e as luzes amareladas dos postes começaram a iluminar o lugar. A caixa de madeira ainda estava encostada perto do banco de cimento, e dentro dela Caramelo permanecia deitada, envolvendo os filhotes com o corpo. Os pequenos já estavam mais quietos. De vez em quando um deles se mexia, procurando calor, e Caramelo respondia imediatamente, ajustando o corpo com cuidado. Seus olhos atentos continuavam acompanhando cada movimento ao redor da praça. Rosa ainda estava ali. Sentada no banco, ela observava a cena em silêncio.
A sacola de feira continuava ao seu lado, com as verduras já um pouco murchas pelo tempo. O cheiro de terra das folhas misturava-se com o cheiro morno do concreto e da poeira que o vento levantava. Ela pensava. Sabia que aquela situação não podia continuar ali por muito tempo. Durante o dia a praça era movimentada, crianças corriam pelo lugar, bicicletas passavam, e carros estacionavam perto do meio-fio. Aquela caixa improvisada não era um lugar seguro para filhotes tão pequenos. Rosa levantou-se lentamente, caminhou alguns passos até a caixa e se abaixou novamente. Caramelo ergueu a cabeça imediatamente. Os olhos da cadela continuavam atentos, mas já não demonstravam o mesmo desespero de antes. Havia um tipo novo de observação ali, um cuidado silencioso. Rosa estendeu a mão com calma, mas sem tocar nos filhotes. Apenas deixou a mão próxima, permitindo que Caramelo cheirasse sua pele. A cadela aproximou o focinho devagar. Sentiu o cheiro da mulher. Cheiro de sabão simples, de folhas verdes, de terra da horta. Não havia ameaça naquele cheiro. Caramelo voltou a deitar a cabeça, mas não tirou os olhos de Rosa. A mulher respirou fundo e tomou uma decisão. Ela caminhou até uma pequena mercearia que ainda estava aberta na esquina da praça. O dono, seu Antônio, estava fechando a porta quando viu Rosa se aproximar. Ela explicou rapidamente o que tinha acontecido. O homem olhou na direção da praça, pensativo, e depois entrou novamente no pequeno comércio. Poucos segundos depois voltou com uma caixa maior e um pedaço de pano grosso. Rosa agradeceu com um sorriso cansado. Quando voltou para perto de Caramelo, começou a preparar um abrigo melhor. Colocou o pano dentro da caixa nova, criando um espaço mais confortável. Depois, com movimentos muito lentos, aproximou a caixa da primeira. Caramelo acompanhava tudo com atenção. Um dos filhotes começou a choramingar novamente. Rosa percebeu que ele estava tentando se arrastar para fora da caixa pequena. Com cuidado, ela aproximou a caixa maior ainda mais. Caramelo observou o filhote por alguns segundos, então fez algo que surpreendeu Rosa. A cadela pegou o pequeno com o focinho e o colocou dentro da caixa nova. Foi um gesto delicado e cheio de intenção. Rosa entendeu o que aquilo significava. Uma pequena confiança estava começando a nascer. Os outros filhotes foram sendo transferidos da mesma forma, sempre com a supervisão atenta de Caramelo. Quando todos estavam acomodados, a cadela entrou na nova caixa e se deitou ao lado deles. O espaço agora era mais protegido. Rosa sentiu um alívio silencioso. Mesmo assim, sabia que aquilo ainda era apenas uma solução temporária. A praça ficava vazia durante a madrugada e o silêncio do bairro trazia novos sons. O latido distante de outros cães, o barulho de motos passando ao longe, o canto ocasional de um grilo escondido na grama. Rosa olhou novamente para Caramelo. A cadela estava mais tranquila, mas ainda mantinha os olhos abertos, vigilante. Naquele momento, Rosa percebeu algo importante. Caramelo não era apenas uma cadela de rua tentando sobreviver. Havia uma inteligência clara em seu comportamento, uma atenção constante ao ambiente, uma maneira quase estratégica de proteger os filhotes. Rosa sabia que aquela família precisava de algo mais do que uma caixa na praça. Precisava de um lugar seguro. E enquanto caminhava lentamente para casa naquela noite, a ideia começou a crescer dentro de sua mente. Talvez o quintal simples atrás de sua pequena casa pudesse se transformar em um abrigo temporário. Talvez fosse possível tentar. O amanhecer chegou trazendo uma luz suave que atravessava as árvores da praça. O ar estava mais fresco e o cheiro de pão recém-assado começava a sair da pequena padaria na esquina da rua. Aos poucos, o bairro voltava à sua rotina. Algumas pessoas caminhavam para o trabalho, outras varriam as calçadas enquanto conversavam com os vizinhos. Na praça, a caixa de madeira permanecia encostada perto do banco de cimento. Dentro dela, os filhotes dormiam amontoados, aquecidos pelo corpo de Caramelo. A cadela acordou antes que o movimento começasse. Ela levantou a cabeça devagar, observando o ambiente ao redor. Seus olhos atentos percorriam cada canto da praça. Um carro passou lentamente pela rua, levantando um pouco de poeira. Um pássaro pousou no galho de uma árvore próxima, cantando alto. Caramelo saiu da caixa com cuidado para não acordar os filhotes. Ela caminhou alguns passos pelo chão da praça, farejando o ar.
Depois voltou imediatamente para a caixa e tocou os pequenos com o focinho, como se estivesse conferindo se todos estavam ali. Alguns minutos depois, Rosa apareceu. Ela vinha pela rua carregando uma pequena bacia de plástico e um saco de pão. Seu passo era calmo, mas decidido. A primeira coisa que fez ao chegar foi olhar dentro da caixa. Os filhotes estavam vivos, aquecidos e aparentemente tranquilos. Rosa sentiu um alívio imediato. Caramelo levantou-se ao vê-la. Aproximou-se devagar, mantendo a postura alerta. O corpo da cadela ainda demonstrava cautela, mas a reação já não era de medo. Rosa colocou a bacia no chão e despejou um pouco de água fresca. Depois partiu o pão em pedaços pequenos. Caramelo observava cada movimento. O cheiro do pão espalhou-se pelo ar da manhã. A cadela aproximou-se da bacia primeiro, bebeu a água com rapidez e depois pegou um pedaço de pão. Mastigou lentamente, olhando na direção da caixa onde os filhotes estavam. Rosa percebeu que Caramelo não comia tudo de uma vez. A cadela parecia sempre voltar o olhar para os pequenos, como se estivesse constantemente calculando o tempo que podia ficar longe deles. Alguns moradores começaram a passar pela praça. Uma senhora que caminhava todas as manhãs parou para observar. Um rapaz que atravessava a praça com uma bicicleta também diminuiu a velocidade para olhar a cena. A notícia sobre os filhotes já começava a circular entre os vizinhos. Rosa permaneceu ali por alguns minutos, observando Caramelo comer. Enquanto isso, pensava na decisão que havia tomado durante a noite. Ela sabia que não poderia deixar os filhotes naquele lugar por muito tempo. O movimento da praça aumentaria nas próximas horas e o calor do dia voltaria a esquentar o concreto. Rosa então caminhou até a caixa e se abaixou lentamente. Caramelo aproximou-se imediatamente, posicionando-se entre Rosa e os filhotes. Não havia agressividade em sua postura, apenas proteção. Rosa falou em voz baixa, tentando transmitir calma. Ela colocou a mão próxima da caixa e ficou alguns segundos parada, permitindo que Caramelo analisasse a situação. O cheiro da manhã misturava-se com o cheiro de terra úmida das plantas da praça. Um vento leve passou entre as árvores. Caramelo cheirou a mão de Rosa novamente. Dessa vez, demorou mais. Depois voltou a olhar para os filhotes. Rosa sabia que precisava agir com paciência. Se tentasse pegar os filhotes rapidamente, poderia assustar a cadela. Aquela confiança que estava começando a surgir poderia desaparecer. Ela se levantou devagar e caminhou até a esquina da praça. Ali havia um carrinho de mão velho que costumava ficar encostado perto de um depósito de materiais. Rosa pediu permissão ao dono do lugar, um senhor chamado Paulo, explicando que precisava transportar uma caixa com cuidado. Paulo concordou. Alguns minutos depois, Rosa voltou empurrando o carrinho de mão pela calçada irregular. Caramelo observava de longe. A cadela inclinou a cabeça, analisando aquele novo objeto se aproximando da caixa onde seus filhotes estavam. O carrinho de mão rangia levemente conforme Rosa o empurrava, sob o chão irregular da praça. As rodas passavam devagar pelas pequenas rachaduras do concreto, produzindo um som que chamou imediatamente a atenção de Caramelo. A cadela levantou-se da posição em que estava e ficou parada ao lado da caixa, com o corpo rígido e os olhos fixos no movimento do carrinho. Seus ouvidos se moveram para frente, atentos a cada detalhe. Rosa diminuiu ainda mais a velocidade. Ela sabia que qualquer gesto brusco poderia assustar a cadela e tornar tudo mais difícil. O sol começava a subir no céu, e os primeiros raios já tocavam a praça, aquecendo novamente o chão que durante a noite havia esfriado. Algumas pessoas atravessavam o local naquele momento, mas a maioria apenas observava à distância, respeitando o cuidado que Rosa demonstrava ter com a situação. Quando chegou perto da caixa, Rosa parou o carrinho ao lado do banco de cimento. Respirou fundo e ficou alguns segundos imóvel. Caramelo não tirava os olhos dela. A cadela aproximou-se lentamente, farejando primeiro o carrinho. Deu uma volta ao redor dele, analisando o cheiro de madeira, ferro e poeira que vinha do objeto. Rosa permaneceu parada, permitindo que Caramelo entendesse que não havia ameaça. Depois de alguns segundos, a cadela voltou para perto da caixa onde os filhotes estavam. Um deles começou a se mexer, emitindo um pequeno som agudo. Caramelo imediatamente encostou o focinho nele, tranquilizando o pequeno. Rosa então se abaixou novamente. Com movimentos lentos,
Colocou as mãos nas laterais da caixa maior que havia preparado na noite anterior. O pano grosso ainda estava dentro, formando uma camada macia para os filhotes. Caramelo observava com atenção absoluta. Quando Rosa começou a levantar a caixa a alguns centímetros do chão, a cadela se aproximou rapidamente. O corpo dela demonstrava atenção, mas ela não avançou. Apenas acompanhou cada movimento. Rosa colocou a caixa com cuidado dentro do carrinho de mão. Os filhotes continuaram deitados, apenas se movendo um pouco com a mudança. Caramelo encostou o focinho na borda da caixa, verificando cada um deles. O cheiro dos pequenos, misturado com o pano com o leve odor da madeira, parecia tranquilizar a cadela. Rosa então começou a empurrar o carrinho lentamente. Caramelo caminhou ao lado. A travessia da praça aconteceu devagar. Algumas pessoas que passavam pararam para observar aquela pequena procissão silenciosa. Uma mulher com uma criança no colo sorriu ao ver os filhotes dentro da caixa. O bairro estava acordando completamente. O cheiro de café fresco saía das casas, misturando-se com o aroma de pão da padaria da esquina. Um vendedor de frutas organizava suas caixas na calçada enquanto cumprimentava Rosa com um aceno de cabeça. Caramelo continuava andando ao lado do carrinho, às vezes aproximando-se da roda, às vezes encostando o focinho na caixa para verificar os filhotes. Parecia acompanhar cada centímetro do caminho. A casa de Rosa ficava a 2 ruas da praça. Era uma construção simples, com paredes claras e um portão de ferro antigo que rangia quando era aberto. Na frente da casa havia alguns vasos com plantas e um pequeno pé de manjericão que espalhava um cheiro fresco no ar da manhã. Quando chegaram ao portão, Rosa abriu devagar e empurrou o carrinho para dentro. O quintal era pequeno, mas organizado. Havia um pedaço de terra onde Rosa cultivava alface, cebolinha e coentro. No fundo, um antigo galinheiro de madeira permanecia, vazio há muitos anos. Caramelo entrou logo atrás. A cadela parou no meio do quintal, olhando ao redor. Era um ambiente diferente da praça, mais silencioso, protegido pelas paredes das casas vizinhas. O som distante da rua chegava abafado. Rosa levou o carrinho até perto do galinheiro. Ali havia sombra constante por causa de uma mangueira grande que crescia no terreno ao lado. O chão de terra estava fresco e algumas folhas secas espalhavam um cheiro suave de natureza. Com cuidado, Rosa retirou a caixa do carrinho e a colocou no chão. Caramelo aproximou-se imediatamente. A cadela entrou na caixa e deitou ao lado dos filhotes, como havia feito na praça. O corpo dela relaxou pela primeira vez desde o dia anterior. Rosa observou aquela cena por alguns segundos. Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma nova responsabilidade. Mas naquele momento, vendo Caramelo, finalmente mais tranquila dentro de um lugar seguro, sentiu que havia tomado a decisão certa. Os primeiros dias no quintal de Rosa trouxeram uma mudança visível para Caramelo e seus filhotes. O ambiente era silencioso e protegido, muito diferente do movimento constante da praça. O chão de terra permanecia fresco mesmo quando o sol ficava forte, e a sombra da mangueira cobria grande parte do espaço durante a tarde. Rosa organizou o antigo galinheiro com cuidado. Limpou as tábuas antigas, colocou panos dobrados no chão e improvisou um pequeno abrigo usando pedaços de madeira que encontrou no fundo do quintal. O cheiro de madeira velha misturado com terra úmida preenchia o ar enquanto ela trabalhava. Caramelo observava tudo. A cadela acompanhava cada movimento de Rosa com atenção silenciosa. Mesmo começando a demonstrar mais tranquilidade, ela continuava sempre próxima da caixa onde os filhotes ficavam. Os pequenos cresciam rapidamente. Seus olhos começavam a se abrir com mais frequência e alguns já tentavam se levantar sobre as patas ainda frágeis. Quando conseguiam dar 2 ou 3 passos desajeitados, acabavam tropeçando nos irmãos, voltando a se acomodar perto da mãe. Rosa passava boa parte do dia no quintal. Enquanto cuidava de sua pequena horta, regando os pés de alface e cebolinha, ela observava os filhotes explorando os primeiros centímetros do mundo ao redor. O cheiro das folhas verdes se espalhava sempre que a água tocava a terra seca. Caramelo às vezes se afastava por alguns minutos, caminhando pelo quintal para farejar cada canto. Depois voltava imediatamente para junto dos pequenos. Aos poucos, a confiança entre ela e Rosa se tornava mais evidente. Em uma manhã tranquila, enquanto o sol iluminava as folhas da mangueira, um dos filhotes conseguiu sair da caixa pela primeira vez.
Ele caminhou cambaleando pelo chão de terra, curioso com aquele novo espaço. Caramelo levantou-se rapidamente, aproximou-se dele e o empurrou gentilmente de volta para perto dos irmãos. Rosa observava aquela cena com um leve sorriso. Ela começava a perceber algo especial no comportamento de Caramelo. A cadela parecia compreender cada situação com uma inteligência surpreendente. Sempre avaliava o ambiente antes de agir. No entanto, novos desafios começaram a surgir. O primeiro deles apareceu quando Rosa percebeu que os filhotes precisariam de mais alimento conforme cresciam. A comida simples que ela conseguia separar em casa já não parecia suficiente. Naquela tarde, Rosa decidiu levar algumas verduras extras para vender na pequena feira do bairro. Ela precisava conseguir algum dinheiro para comprar ração adequada para os cães. O trabalho na feira era cansativo. Rosa passou horas em pé, conversando com clientes e organizando os vegetais em pequenas pilhas sobre a mesa de madeira. O cheiro de tomate, coentro e cebola misturava-se com o calor do sol da tarde. Enquanto isso, em casa, Caramelo permanecia no quintal cuidando dos filhotes. Quando Rosa voltou no fim do dia, encontrou algo inesperado. 2 dos filhotes estavam do lado de fora da caixa, explorando o galinheiro antigo. Um deles tentava subir em uma pequena tábua caída no chão, enquanto o outro farejava um canto cheio de folhas secas. Caramelo estava sentada próxima, observando os dois com atenção. Quando percebeu Rosa entrando pelo portão, a cadela levantou-se e caminhou até ela. O movimento parecia quase um cumprimento silencioso. Rosa colocou no chão um pequeno saco de ração que havia conseguido comprar na feira. O barulho dos grãos caindo dentro de uma tigela metálica ecoou pelo quintal. Caramelo aproximou-se devagar. O cheiro da ração era novo, diferente do pão e dos restos de comida que ela estava acostumada a receber. A cadela cheirou a tigela por alguns segundos, e depois começou a comer. Enquanto isso, os filhotes continuavam explorando o pequeno mundo de terra, madeira e folhas que agora era o novo lar deles. Rosa sentou-se em um banco antigo encostado na parede da casa. O céu começava a mudar de cor, e o vento da tarde balançava levemente os galhos da mangueira. Observando Caramelo e os filhotes, Rosa percebeu que aquela pequena família já fazia parte da rotina da casa. E, mesmo com todas as dificuldades que ainda viriam, o quintal simples começava a se transformar em algo muito maior do que ela havia imaginado. Com o passar das semanas, o quintal de Rosa começou a ganhar uma nova energia. O espaço que antes era silencioso agora estava cheio de pequenos movimentos, latidos suaves e passos desajeitados. Os filhotes já conseguiam caminhar melhor e passavam grande parte do tempo explorando cada canto do terreno. Até a fofa perto da horta virou um dos lugares preferidos deles. Ali, os pequenos cavavam com as patas ainda inexperientes, levantando pequenas nuvens de poeira que faziam Rosa rir quando observava da porta da cozinha. Caramelo permanecia sempre por perto. Mesmo permitindo que os filhotes explorassem mais o ambiente, ela nunca se afastava completamente. Seu olhar atento acompanhava cada passo deles. Quando algum se afastava demais, a cadela caminhava até ele e o guiava de volta com um leve toque do focinho. Rosa começou a perceber que a presença daqueles animais estava mudando também o comportamento das pessoas ao redor. Os vizinhos passaram a aparecer no portão com mais frequência. Alguns vinham apenas para observar os filhotes brincando. Outros traziam pequenas contribuições, como um pouco de ração ou resto de comida que poderiam ser aproveitados. Uma senhora chamada Helena foi uma das primeiras a se aproximar com mais interesse. Helena era uma professora aposentada que morava na rua de trás. Ela costumava caminhar todas as manhãs e já havia ouvido falar sobre a cadela e seus filhotes que agora estavam vivendo no quintal de Rosa. Em uma manhã clara, Helena apareceu no portão carregando um pequeno balde de água e um saco de ração. O cheiro do café que Rosa preparava dentro da casa misturava-se com o aroma da terra molhada da horta recém-regada. O sol iluminava o quintal, enquanto os filhotes corriam desajeitados atrás de uma folha seca levada pelo vento. Helena ficou parada por alguns segundos observando a cena. Caramelo percebeu sua presença imediatamente. A cadela caminhou até o portão com postura cautelosa, farejando o ar. Seus olhos atentos avaliavam cada gesto da visitante. Helena falou com voz calma, quase como se estivesse conversando com uma criança. Rosa abriu o portão e agradeceu pela ajuda.
Enquanto conversavam, Helena comentou que havia notado algo curioso no comportamento de Caramelo. Ela contou que, alguns dias antes, havia visto a cadela caminhando pela rua carregando algo na boca. Quando chegou perto da casa de Rosa, Caramelo soltou um pequeno pedaço de pano perto do portão e ficou parada esperando. Helena acreditava que a cadela estava procurando materiais para melhorar o abrigo dos filhotes. Rosa ficou surpresa ao ouvir aquilo. Ela começou a lembrar de pequenos detalhes que antes haviam. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Passado despercebidos. Algumas vezes tinha encontrado folhas secas ou pedaços de papelão próximos à caixa onde os filhotes dormiam. Talvez Caramelo realmente estivesse tentando organizar o espaço da melhor forma que conseguia. Enquanto as duas conversavam, um dos filhotes caminhou até o portão. Ele observava Helena com curiosidade, inclinando a cabeça para um lado. Caramelo aproximou-se imediatamente, posicionando-se ao lado dele. Helena agachou-se devagar e estendeu a mão. O filhote cheirou os dedos dela, depois tentou morder de brincadeira. Rosa riu ao ver a cena. Caramelo continuava observando com atenção, mas não demonstrava desconforto. Aos poucos, Helena começou a visitar o quintal com mais frequência. Ela trazia pequenos objetos que poderiam ser úteis. Um pedaço de tecido mais grosso, uma tigela de metal, até mesmo uma velha cesta que poderia servir de cama para os filhotes. Essas pequenas contribuições começaram a transformar o galinheiro antigo em um abrigo mais confortável. Mas, ao mesmo tempo que o espaço melhorava, os filhotes também ficavam mais curiosos e ativos. E foi exatamente essa nova energia que trouxe um pequeno susto em uma tarde tranquila. Enquanto Rosa colhia algumas folhas de alface na horta, percebeu que um dos filhotes não estava no quintal. O portão continuava fechado. Caramelo começou a caminhar rapidamente pelo terreno, farejando o chão com intensidade. O silêncio repentino fez o coração de Rosa bater mais forte. Rosa largou as folhas de alface no chão e começou a olhar ao redor do quintal com atenção. O espaço não era grande, mas naquele momento parecia cheio de cantos escondidos. Os outros filhotes continuavam perto do galinheiro antigo, brincando entre si, completamente alheios à preocupação que começava a crescer. Caramelo já havia iniciado uma busca silenciosa. A cadela caminhava com o focinho próximo ao chão, farejando cada pedaço de terra, cada folha caída, cada canto do quintal. Seu corpo estava tenso, mas seus movimentos eram rápidos e organizados. Rosa chamou pelo filhote algumas vezes, embora soubesse que ele ainda era pequeno demais para reconhecer o próprio nome. O vento da tarde começou a balançar levemente os galhos da mangueira. Algumas folhas secas caíram no chão, produzindo pequenos sons que aumentavam a sensação de inquietação. Caramelo chegou perto da cerca lateral do quintal. Ali havia uma parte antiga da madeira que Rosa nunca havia consertado completamente. Um pequeno espaço entre duas tábuas permitia a passagem de animais muito pequenos. A cadela parou naquele ponto e começou a farejar com mais intensidade. Rosa percebeu imediatamente. Ela se aproximou rapidamente e se abaixou perto da cerca. Quando olhou através da pequena abertura, viu marcas leves na terra do lado de fora, como se algo pequeno tivesse passado por ali. Um frio percorreu suas costas. O bairro era tranquilo, mas a rua tinha movimento de bicicletas, carros e pessoas. Um filhote tão pequeno poderia facilmente se perder ou se assustar. Caramelo soltou um pequeno som, quase um gemido, e começou a caminhar ao longo da cerca. De repente, a cadela levantou a cabeça e correu em direção ao portão. Rosa abriu rapidamente. Assim que o portão se abriu, Caramelo saiu para a rua e começou a farejar o chão da calçada. Seus movimentos eram rápidos, mas concentrados. Rosa seguiu logo atrás. A rua estava relativamente calma naquele momento. Uma bicicleta passou devagar mais adiante e uma senhora varria à frente de sua casa alguns metros abaixo. Caramelo caminhava com o focinho próximo ao chão, seguindo um caminho invisível para qualquer pessoa, mas claramente perceptível para ela. A cadela atravessou a rua e entrou na calçada do outro lado. Rosa acompanhava com o coração apertado, olhando para todos os lados na esperança de ver o pequeno filhote. Caramelo então virou em direção à esquina onde ficava a padaria do bairro.
O cheiro de pão fresco era forte naquele ponto. Algumas pessoas conversavam perto da porta do estabelecimento enquanto esperavam atendimento. Caramelo aproximou-se da parede lateral da padaria e começou a farejar entre algumas caixas vazias encostadas ali. Foi então que um pequeno som chamou a atenção de Rosa. Um choramingo baixo, quase escondido entre os ruídos da rua. Rosa aproximou-se rapidamente. Entre duas caixas de madeira estava o filhote desaparecido. Ele estava encolhido, olhando ao redor com olhos assustados, provavelmente confuso depois de ter saído do quintal e caminhado até ali. Assim que Caramelo o viu, aproximou-se imediatamente. A cadela cheirou o pequeno com cuidado, verificando se estava bem. Depois encostou o focinho nele de forma suave. O filhote respondeu com um pequeno latido fraco. Rosa sentiu o alívio tomar conta de seu corpo. Ela se abaixou com cuidado e pegou o filhote nas mãos. O pequeno tremia um pouco, mas parecia saudável. Caramelo caminhava ao lado dela enquanto voltavam para casa. Durante todo o caminho, a cadela mantinha os olhos no filhote que Rosa carregava. Quando chegaram ao quintal, os outros pequenos correram na direção deles, curiosos com o retorno do irmão aventureiro. Rosa colocou o filhote novamente perto da caixa. Caramelo entrou logo depois e reuniu todos os pequenos ao redor do corpo. O silêncio voltou ao quintal. Rosa observou aquela cena com atenção. Naquele momento, percebeu algo muito claro. Caramelo não apenas cuidava dos filhotes. Ela também sabia exatamente como encontrá-los quando precisavam. Depois do susto daquele dia, Rosa decidiu que precisava reforçar a segurança do quintal. Logo na manhã seguinte, ela separou algumas ferramentas antigas que guardava em um pequeno armário perto da cozinha. Pegou um martelo, alguns pregos enferrujados, pedaços de madeira que haviam sobrado de reformas antigas. O sol ainda estava baixo quando ela começou o trabalho. O cheiro de terra molhada subia da horta enquanto Rosa se ajoelhava perto da cerca lateral. Caramelo observava tudo de perto, caminhando lentamente pelo quintal enquanto filhotes brincavam entre si perto do galinheiro. Cada batida do martelo produzia um som seco que ecoava pelo pequeno espaço. As tábuas soltas foram sendo ajustadas uma a uma, fechando completamente a abertura por onde o filhote havia escapado. Enquanto trabalhava, Rosa percebia que Caramelo permanecia sempre por perto, como se estivesse supervisionando cada movimento. Em alguns momentos a cadela aproximava o focinho das tábuas recém-colocadas, cheirando a madeira fresca e a terra que havia sido remexida. Depois de terminar o concerto, Rosa decidiu melhorar também o espaço onde filhotes dormiam. O galinheiro antigo já estava mais confortável do que nos primeiros dias, mas agora que os pequenos cresciam rapidamente, ela sabia que precisariam de mais espaço. Helena apareceu no portão naquele mesmo dia, trazendo consigo uma ideia que havia pensado durante a noite. Ela carregava 2 caixas grandes de plástico que usava para guardar livros antigos em casa. Disse que aquelas caixas poderiam servir como pequenas camas para os filhotes. Rosa agradeceu com um sorriso. As duas passaram a tarde organizando o espaço. Colocaram panos dobrados dentro das caixas e posicionaram tudo de forma que os filhotes tivessem um canto protegido do vento e da chuva. O quintal começou a parecer cada vez mais um pequeno abrigo improvisado. Os filhotes reagiram com curiosidade às mudanças. Caminhavam dentro e fora das caixas, cheiravam os panos novos e às vezes tentavam subir uns sobre os outros para alcançar a borda. Caramelo observava com uma tranquilidade que não existia nos primeiros dias. Ela parecia entender que aquele espaço estava sendo preparado para sua pequena família. Naquela tarde, Helena comentou algo que fez Rosa refletir. Ela disse que havia percebido como o bairro começava a falar sobre os filhotes e sobre Caramelo. Algumas pessoas a perguntavam se poderiam ajudar de alguma forma. Rosa nunca havia pensado em transformar aquela situação em algo maior. Para ela, tudo havia começado apenas como um impulso de ajudar uma mãe desesperada. Mas Helena acreditava que aquele cuidado poderia inspirar outras pessoas. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a aparecer. Um vizinho deixou uma tigela extra de água perto do portão. Uma senhora trouxe um saco pequeno de ração. Um rapaz que trabalhava na padaria começou a guardar alguns pedaços de pão que não eram vendidos no final do dia. O quintal de Rosa passou a receber visitas frequentes. As pessoas paravam para observar os filhotes brincando, riam quando eles tropeçavam uns nos outros e muitas vezes comentavam sobre a inteligência de Caramelo.
A cadela já se movia pelo quintal com mais confiança. Caminhava entre as pessoas com postura tranquila, sempre mantendo os filhotes próximos. Com o passar das semanas, os pequenos começaram a correr com mais firmeza. O chão de terra virou um campo de brincadeiras constante. Folhas secas voavam pelo ar enquanto eles corriam atrás de qualquer coisa que se movesse. Rosa observava tudo isso sentada perto da porta da cozinha. Ela percebia que algo maior estava acontecendo naquele pequeno quintal. A presença de Caramelo e dos filhotes havia criado uma nova ligação entre os vizinhos. Pessoas que antes apenas passavam umas pelas outras agora paravam para conversar. O lugar simples começava a se transformar em um ponto de encontro inesperado. O inverno chegava lentamente ao bairro, trazendo manhãs frias e tardes mais curtas. O quintal de Rosa, que já estava cheio de vida, começou a exigir novos cuidados. A terra estava úmida com a chuva leve que caía de madrugada e as folhas da mangueira espalhavam sombras mais densas sobre o galinheiro antigo. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma das verduras da horta, criando um ambiente aconchegante e familiar. Caramelo estava mais alerta do que nunca. A cadela caminhava pelo quintal em círculos, farejando o ar e checando cada cantinho onde filhotes poderiam se esconder ou se arranhar. Eles já eram mais fortes e independentes, mas ainda precisavam de supervisão constante. A mãe parecia entender intuitivamente que novas ameaças poderiam surgir, desde objetos desconhecidos que caíam na mangueira até passantes curiosos que não compreendiam o limite da segurança dos pequenos. Rosa passou a manhã recolhendo folhas caídas e colocando novas camadas de panos dentro das caixas de plástico. A cada gesto, Caramelo permanecia por perto, observando atentamente. Um dos filhotes tentou subir em um canto alto do galinheiro, e a cadela se aproximou imediatamente para guiá-lo de volta para o chão. A inteligência da cadela era evidente em cada movimento, e Rosa não conseguia deixar de se impressionar com a maneira como Caramelo organizava a segurança do espaço sem que ninguém tivesse ensinado nada. A vizinhança começou a se interessar ainda mais. Helena trouxe uma pequena caixa de remédios para animais, explicando que alguns cuidados básicos poderiam ajudar a prevenir doenças nos filhotes. Outro vizinho trouxe cobertores velhos, que Rosa colocou cuidadosamente sobre o chão do galinheiro. Tudo isso criava um ambiente protegido e acolhedor, onde Caramelo se sentia segura e os filhotes podiam explorar sem medo. Uma tarde, enquanto Rosa regava a horta, um filhote se afastou demais e correu para a beira do quintal. Caramelo notou imediatamente e partiu em disparada. O coração de Rosa acelerou ao ver a cadela se mover tão rápido, mas ao mesmo tempo sentiu alívio ao perceber a precisão com que Caramelo guiava o filhote de volta. A cadela parou apenas quando o pequeno estava novamente perto do galinheiro, envolvendo com o próprio corpo. A ligação entre Rosa e Caramelo se fortalecia a cada dia. A cadela já aceitava carinhos da mulher e respondia aos gestos com confiança, mas nunca perdia a postura protetora diante dos filhotes. Cada vitória de Rosa em organizar o quintal e cuidar da família canina tinha um custo, mais esforço físico, noites sem dormir e atenção constante. Mas a recompensa era visível no crescimento saudável e alegre dos filhotes, no brilho dos olhos de Caramelo e no respeito silencioso da vizinhança. Nos dias seguintes, os filhotes começaram a explorar o quintal com mais segurança, correndo atrás de folhas secas e pequenas sombras. Caramelo permanecia sempre à frente, conduzindo, orientando e protegendo. Rosa percebia que cada passo dado pelos pequenos era uma conquista conquistada com esforço coletivo e muita atenção. A cadela, que havia chegado ao quintal no primeiro dia em estado de pânico e desespero, agora demonstrava confiança e alegria. Cada filhote que corria com segurança, cada pessoa que ajudava com panos, ração ou cuidados, contribuía para a construção de um espaço seguro e amoroso. Rosa sentia que, mesmo com todos os desafios do bairro e as pequenas dificuldades do dia a dia, aquele quintal tinha se tornado um refúgio, não apenas para os animais, mas para todos que participavam da história silenciosa de cuidado e proteção que se desenrolava ali. O sol da manhã iluminava o quintal de Rosa com uma luz dourada que fazia a terra úmida brilhar levemente. O cheiro de manjericão e cebolinha da pequena horta se misturava ao aroma fresco da terra recém-rega, criando um ambiente acolhedor e tranquilo. Caramelo estava deitada no galinheiro, mas seus olhos atentos seguiam cada movimento dos filhotes que corriam pelo quintal, brincando e explorando sem medo. A cadela suspirava ocasionalmente, satisfeita com o progresso de sua família.
Os filhotes já estavam maiores. Suas patas firmes sustentavam o corpo com mais segurança, e os pequenos passos desagitados deram lugar a corridas rápidas e saltos animados. Rosa observava tudo com um sorriso que não cabia no rosto. Cada filhote que aprendia a explorar o espaço sem se machucar representava semanas de esforço, cuidado e paciência. O quintal, antes apenas um pedaço de terra com um galinheiro velho, transformará-se em um verdadeiro lar cheio de vida, cores e sons. Helena apareceu pela manhã trazendo um pequeno cesto com brinquedos improvisados para os filhotes. Cada bola de pano e corda velha era recebida com latidos e pulos de alegria. Caramelo se aproximava dos brinquedos, farejando cada um com curiosidade, e depois retornava para os filhotes, certificando-se de que todos estavam seguros enquanto se divertiam. A cadela parecia compreender que o espaço agora era suficientemente seguro para que seus pequenos explorassem com liberdade, mas sem abandonar a proteção maternal que sempre manteve. Rosa sentiu uma onda de emoção ao ver a cena. A cadela e seus filhotes, que chegaram ao quintal em um momento de desespero, agora viviam em um ambiente seguro, protegido e cheio de afeto. Ela lembrou de cada passo desde o primeiro dia, quando encontrou Caramelo desesperada na praça, passando pelas noites frias, pelos pequenos acidentes que quase aconteceram. Cada dificuldade havia sido superada com paciência e dedicação, e o resultado era visível em cada olhar, cada movimento e cada gesto de confiança que Caramelo demonstrava. À tarde, o bairro começou a perceber a mudança. Vizinhos que passavam pela rua olhavam com carinho para os filhotes brincando e para Caramelo, que mantinha o olhar vigilante, mas tranquilo. Pessoas começaram a sorrir ao ver a rotina da pequena família canina. Alguns traziam petiscos, outros apenas se encantavam com o cenário de dedicação e cuidado. Rosa sentiu que aquele quintal havia se tornado um ponto de conexão entre todos, um pequeno refúgio de alegria e solidariedade. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Caramelo deitou-se com os filhotes ao seu redor, envolvendo-os com o corpo. Eles se enroscavam entre si, sonolentos, e a cadela suspirava profundamente, finalmente relaxando completamente. Rosa se sentou próxima, acariciando a cabeça de Caramelo e olhando para a cena com lágrimas silenciosas nos olhos. Tudo aquilo que começou com medo e desespero agora se transformará em uma história de proteção, amor e superação. A noite caiu lentamente, mas a sensação de segurança e felicidade permanecia. Os filhotes dormiam. Caramelo os vigiava com cuidado, e Rosa sabia que havia construído um verdadeiro lar para aquela pequena família. Ela sorriu, sentindo o coração leve e feliz, e percebeu que aquele quintal simples, com terra, madeira e panos velhos, havia se tornado o símbolo de um amor incondicional capaz de transformar vidas. O céu escureceu, e as estrelas começaram a brilhar. No quintal, o silêncio era apenas quebrado pelo respirar tranquilo de Caramelo e o movimento leve dos filhotes adormecidos. Rosa sentiu que, finalmente, todos estavam em paz. Um ciclo de medo e desespero deu lugar a um lar cheio de alegria, amor e esperança. A cadela, que outrora desesperada, agora descansava com a certeza de que tudo havia mudado para melhor. Fim. Você chegou até aqui. Então comente sorte, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.